Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo, enche o teu coração. Queridos, quando Isaías anunciou que Jesus viria ao mundo, Isaías, um profeta que viveu mais de 126, 27 anos antes de Jesus vir, ele anunciou a vinda de Jesus. Por quê? Porque toda a palavra, toda a escritura é inspirada pelo Espírito de Deus. Então o Senhor Deus sabia, tinha tanta certeza, obviamente, que mandaria Jesus, que Isaías disse: um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E ele vai explicando quem é Jesus. E ele diz que Jesus é o príncipe da paz. Quando alguém recebe Jesus no seu coração, você pode ter certeza que esse coração é inteiramente transformado. O Senhor Jesus chama isso, ele diz que é o novo nascimento. Ninguém pode nascer de novo. Foi até uma conversa que Jesus teve com um dos doutores da lei, um príncipe da lei, foi Nicodemos. E Jesus disse, porque ele foi até Jesus e questionou, sabia que só Jesus tinha aquela sabedoria, aquele conhecimento. Ele sendo um doutor da lei, um mestre, ele não sabia. Jesus veio do céu. Deus tem o melhor para o seu povo. A vontade de Deus é muito melhor que as nossas próprias vontades para a nossa vida. Então houve aquela conversa e Nicodemos, falando com Jesus, reconheceu que ninguém poderia fazer o que Jesus fazia. Então Jesus olhou para ele e disse: é necessário nascer de novo. Então, queridos, quando a palavra de Deus encontra espaço num coração, esse coração é recriado. Pessoas, se abrir o coração mesmo para Jesus, ela é inteiramente transformada. E o que Jesus está ensinando no Sermão da Montanha? O Sermão da Montanha, ele abrange três partes, 3 capítulos do Evangelho de Mateus. Mas logo no início, Jesus começa a falar das bem-aventuranças. Bem-aventurado é feliz. É aquele que anda com Deus e a sua vida dá certo. Por isso ele é bem-aventurado. Às vezes a pessoa está certíssima de que o que ela sente é um direito dela. Tipo, quer guardar um rancor, guarda. Ela diz que está no direito dela, porque foi muito ferida, guarda ódio, e aquele ódio está crescendo ali dentro, ela acha que está certa, porque ela foi maltratada, ofendida. Enfim. Nós estamos no Sermão da Montanha, que é maravilhoso, mas estamos em outras partes das Escrituras. Importa eu ouvir a Deus. Vamos fazer a oração que ainda não fizemos do agradecimento a Deus? Ore comigo. Querido Deus, Pai Celestial, reconhecemos a imensidão, Senhor, do Teu amor, das Tuas infinitas misericórdias. Contemplando, Senhor, as Tuas obras, quando contemplamos a Tua criação, a natureza, vemos o quanto o Senhor fez maravilhas para o ser humano. O Senhor criou o céu dos céus, onde está o teu trono. O Senhor criou todos os poderes celestiais. Mas o Senhor criou a terra e dotou de uma natureza maravilhosa para abençoar o homem e a mulher. Como o Senhor diz, o homem e a mulher, o Senhor fez a imagem e semelhança do Senhor. Dotado, Senhor, de um coração, espírito humano. Nosso Deus, sabemos que a Tua vontade é melhor para o ser humano. Mas sabemos, Senhor, que o pecado de Adão, que é o pecado original, atingiu toda a raça humana. E daí, Senhor, o caos que nós vemos hoje, porque o Senhor não invade a vida de ninguém. Mas quando alguém para Te ouvir, como o Senhor diz, esses são bem-aventurados. Aquele que para ouvir o Senhor, certamente, Pai, se abrir o coração, será abençoado. Então nós já agradecemos, pois sabemos que o Senhor é abençoador em tudo.
O Senhor criou todas as coisas maravilhosas, mas criou o ser humano de modo inexplicável. E o Senhor ama o ser humano. Pai, Jesus Cristo no Calvário é a maior prova do teu amor para com a vida humana. Sabemos que o Senhor não quer que ninguém sofra. O Senhor mandou Jesus, e Jesus veio a este mundo sofrer em nosso lugar. E então, Senhor, Pai, por tudo quanto o Senhor nos tem feito, por tudo quanto temos recebido, nós agradecemos. Pelo dia e pela noite, pela tua presença, acima de tudo, pela tua paz, pelo teu poder. Pai, muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Muito bem. Então a nossa base de entendimento está aqui no Sermão da Montanha. Então neste sermão, o Senhor Jesus vem e fala sobre os limpos de coração. Depois de ter falado sobre muitas coisas, todas elas pertinentes à vida humana. Parte espiritual, moral, física, ou seja, Deus se preocupa com tudo. Na verdade, não é questão de preocupação, é dizer. Isso nos remete quando Deus usou Moisés para tirar o povo do Egito, do domínio de Faraó, povo que estava sofrendo horrores. Sabe o que aconteceu? O Senhor Deus disse a Moisés: Moisés, com mão forte eu vou tirar o meu povo do Egito. Você sabe que Faraó não queria deixar aquele povo sair de jeito nenhum. Você sabia que, biblicamente, Faraó é uma representação do diabo, de um domínio maligno? Isso mesmo. Mas alguém impediu Deus de tirar o seu povo de debaixo daquele jugo tenebroso? Não. Só que Deus, Ele nos trata conforme, veja bem, o nosso coração se abre ou não. Porque se não se abrir, o Espírito de Deus não invade a vida de ninguém. Ele deixa o ser humano livre, à vontade. O ser humano viver a vida que queira viver. Daí o resultado desse mundo tão tenebroso, né? Podemos dizer assim, a realidade. Então Deus, Ele quer cuidar do seu povo. Ele mandou Jesus. Jesus é o mediador. Jesus é o enviado de Deus do céu. Então, nós estamos contemplando no Sermão da Montanha as bem-aventuranças. Então, quando chegamos ao versículo 8, ele diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quer dizer que se o coração não estiver limpo, a pessoa não pode contemplar a Deus? Não. Talvez você diga, mas isso não vale apenas para a eternidade? Não, queridos. Aqui na terra, ouvindo a palavra de Deus, quando você dá atenção a essa palavra, você está diante do próprio Deus. O Espírito Santo não se retirou da terra. Pelo contrário, Jesus pediu ao Pai que enviasse o Espírito Santo para ajudar o seu povo. Agora, Deus não se mete, não invade a vida de ninguém. Veja se Deus invade. O sujeito quer fazer isso, faz, quer fazer aquilo, faz. Pessoas aprontam, roubam, matam, enfim. Deus diz: não por força, não é por força, nem por violência, pelo meu Espírito. Então Deus, Ele sonda, Ele examina o nosso coração. Ele sabe se nós abrimos o coração ou não para Ele. Meu Deus, quantas pessoas já ouviram a palavra de Deus? Quantas já ouviram pregações nas ruas, numa rádio, no canal de televisão, pela internet então, dentro de igrejas, mas não quiseram. Isso mesmo, não quiseram.
compromisso com Deus. Imagina. Houve um momento de Jesus em que os discípulos, tendo crescido muito em número, já não eram mais os 12 apenas. A Bíblia diz que a princípio Jesus chamou um por um, chamou 12. E depois, lá um pouquinho mais à frente, já eram 70. E depois uma multidão. Discípulo é uma espécie, é um aprendiz. É aquele que vai fazer o que o seu mestre ensina e faz. E aí o que aconteceu? Bom, quando Jesus viu aquela multidão de discípulos, certamente ele pensou, vamos ver se eles querem mesmo continuar a caminho do céu. Vamos ver se eles querem mesmo comunhão celestial. Porque, queridos, dizer que é evangélico, que é crente, muitas pessoas chamam de Bíblia, enfim, isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. Uma pessoa pode ter uma Bíblia aberta na sala da sua casa e viver apavorada, cheia de medo. Pode frequentar cultos e viver uma vida toda errada. Porque as palavras não entraram no seu coração. Ainda não, a pessoa não abriu o coração. E é bom abrir enquanto há tempo, porque ouvir Deus e não dar atenção, isso é tenebroso. Então vamos a uma realidade. Aí o que aconteceu? Você vê aqui Jesus está dizendo, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Agora, manter o coração limpo, isso vai implicar em alguns fatores essencialíssimos. Se você começar a ouvir que as pessoas estão falando mal de você, talvez você diga assim, deixa pra lá. Mas e quando vem daquela pessoa que você mais ama? Não arrebenta? Pois é. Mas aí você abre a Bíblia e o Espírito Santo diz que os inimigos do homem são os da própria casa. Claro que Jesus, a palavra de Deus, estava falando num contexto, porque Deus enviou Jesus para o povo judeu, para o seu povo, o povo de Israel. E eles o rejeitaram. Se fizeram seus inimigos gratuitamente. Quando você contempla o Evangelho de João, você vê, por algumas vezes, os fariseus apanhando pedras para jogar em Jesus. Olha que coisa séria. E o que Jesus fazia? Jesus falava a verdade. Mas eles não queriam ouvir aquela verdade. O sujeito está no erro, ele não quer ouvir. Ele não quer que ninguém se meta na vida dele. Se acha no direito. Nem Deus, o Criador, ele quer que se meta na vida dele. Aí vamos dizer, eu tive um caso muito interessante. Dentre os casos que nós temos, uma senhora disse para mim que o marido dela não se importava que ela fosse da igreja, mas que ele não queria nada com igreja evangélica, não queria nada com Jesus. Mas ela orando, um dia ela conversou com jeitinho e ele foi ao culto. Eu não sabia, mas no dia que ele foi ao culto, eu estava falando sobre os cuidados com o templo do Espírito Santo. Você sabe que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo? Então, aí eu estava explicando o que a Bíblia fala. Que o corpo pertence a Deus, o corpo é para o casamento, mas que o corpo não é para os vícios, não é para o pecado, que não é para o cigarro. Eu falei, a sua boca não é. E eu até brinquei, eu falei, olha, se Deus fizesse o ser humano preparado, se Deus tivesse preparado o homem para fumar, você acha que Deus, na sua imensa sabedoria, não teria feito o nariz como chaminé? Não teria que jogar para cima? Mas o nariz não é chaminé, porque se chovesse pesado ia afogar.
Brinca comigo, vamos lá. Então Deus é sábio, Ele é sabedoria. Então Ele não fez o ser humano para fumar. E eu não estou sabendo que ele era prisioneiro do vício e não queria largar o vício. Aí quando chegaram em casa, ele virou-se para ela e disse assim: nunca mais me chama para ir na sua igreja. Ela falou: mas por quê? Só ouvimos a palavra de Deus. Não, aquela pastora falou do meu cigarro. Eu não falei do cigarro, falei do templo do Espírito Santo e das coisas que contaminam o templo. E aí o cigarro entrou. O cigarro não foi o alvo do culto nem da pregação. Você vê como são as coisas? Assim aconteceu com Jesus. Jesus, ele estava ministrando a palavra de Deus e ele começou a apertar com os ensinamentos. Tipo, vamos ver quem é que vai ficar mesmo. Né? Vamos passar uma peneirinha fina, vamos passar um filtro. E Jesus começou a dar ensinamentos mais profundos, falando do comprometimento com Deus. Sabe o que aconteceu? Aquela multidão de discípulos virou as costas e foi saindo. Sabe quem ficou à volta de Jesus? Só os 12, os primeiros 12. E cá entre nós, hein? Daqueles 12, um era Judas Iscariotes, o traidor. O outro era Tomé, o incrédulo. Vamos à realidade. Veja que coisa. E você pensa que Jesus correu atrás deles? Não, eles não queriam. Tem gente que não quer saber de Jesus, não quer saber de Deus. A pessoa diz: sou livre, faço o que eu quero, que eu tenho vontade. Só que ela não sabe que a qualquer momento ela pode ser pega, aprisionada numa cilada. Porque o mundo espiritual é real. Existem 2 reinos atuantes neste mundo. A luz, que é o reino de Cristo. A luz que ilumina a nossa vida, sabedoria de Deus, com a presença de Deus. E as trevas, porque o diabo existe. Jesus deixou bem claro, ele rouba, mata e destrói. Sabe o que Jesus fez? Eu gosto dessa parte, porque Jesus, ele dá total liberdade ao ser humano. Jesus disse assim para os 12, olhou para os 12 e disse: vós, quereis ir também? Ou seja, vocês também querem ir embora? Não querem ouvir essa realidade? O Pedro olhou para Jesus e disse: para quem iremos, Senhor? Pedro sabia, reconheceu que Jesus Cristo foi o enviado de Deus ao mundo para a salvação eterna. Então ele disse, perguntou Jesus ao Senhor: para quem iremos? Aí ele diz mais. Eu vou ler esse pedacinho para você. Ele diz assim: tu tens as palavras, está no Evangelho de João, no capítulo 6. Deixa eu mostrar aqui para você. Evangelho de João, aqui desfolhando. No capítulo 6. Assim, ó. A pergunta de Jesus. No 66 diz: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tremendo isso, não? E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor,
e começou a ensinar-lhes muitas coisas. O entendimento da palavra de Deus fará de você um vencedor. Escola Bíblica, às quartas, 7, 14 e às 19 horas, com a pastora Gorete Moura. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, número 1120, Irajá. Muito bem. Então, queridos, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. Quando o Espírito de Deus encontra um coração aberto para a sua palavra, ele se volta para essa pessoa. Agora, é claro, é necessário ouvir com o coração aberto e dar continuidade, para que haja uma compreensão. E aí o Senhor Deus vai cuidando. Para quem acha que está aí abandonado, largado no mundo, bem, depende de cada um. Jesus manda que se pregue a sua palavra, o Evangelho, a toda criatura. E de imediato ele diz que quem crer e for batizado será salvo. Então é necessário ouvir. Olha, amanhã nós temos estudo bíblico, escola bíblica na casa de Deus. Amanhã é o dia da escola bíblica. Ensinamentos da palavra. Traga a sua Bíblia. Ah, mas eu uso a Bíblia online. Nós aqui não usamos. A Bíblia online às vezes atrapalha muito. Sabe por quê? Não propriamente a Bíblia, mas no celular. Alguém te manda uma mensagem, você cai na tentação e abre no meio de uma palavra que o Espírito Santo está falando. Você desligou completamente do seu culto. Você já não está oferecendo um culto inteiro a Deus. Queridos, cada um tem a sua forma, não é? Nossa forma é essa. Bem, vamos agora fazer a oração da fé. Ore comigo, abra o seu coração, entregue o seu problema no altar de Deus e creia. Isso é importante. É crer que o Espírito de Deus está agindo. Ore comigo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Momento da oração. Querido Deus, Pai Celestial, é um privilégio, Senhor, muito grande, ter um encontro com a Tua Palavra viva, o entendimento, saber que o Senhor fala nas Escrituras Sagradas e que a atenção que nós dermos, o Senhor falará certamente ao coração de cada um. Pai, o Senhor nos chama à oração. O Senhor diz que devemos derramar o coração, entregar tudo no Teu altar. O Senhor diz, Jesus chega a dizer, vinde a mim os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Senhor, sabemos que pela Tua palavra o Senhor alivia, transforma, o Senhor cura. Mas o Senhor quer que cada um abra o coração e derrame e entregue tudo. Então eu peço a Tua ajuda agora, Senhor. Eu peço para os amigos, para quem está passando por uma turbulência, alguém, Senhor, que passando por um momento muito difícil, Senhor, precisa que o Senhor tome pelas mãos. Alguém, Jesus, que de tão abalado, enfraquecido, pensou até em abandonar a vida. Mas a vida é um dom do Senhor, Pai. A vida é um dom do Senhor. E nós sabemos, Pai, que a vida não é só aqui. Na verdade, vem uma eternidade que nunca terá fim. Então o Senhor já quer cuidar aqui. E o Senhor enxuga as lágrimas. O Senhor fortalece o coração. Vem, Santo Espírito. Senhor, toma pela Tua mão de poder. Senhor, eu não sei se é um problema financeiro gravíssimo, se é um problema familiar, se é uma luta, um casamento que foi desfeito e trouxe, Senhor, angústias tenebrosas, mas sabemos que o Senhor é quem pode transformar todas as coisas. Como está escrito, o choro pode durar toda a noite, o tempo das trevas.
mas a alegria vem ao amanhecer. O amanhecer é a tua luz, Senhor. Senhor, toma a tua direção. Toma a tua direção. Sim, Jesus. Certamente o Senhor está agora entrando nessa batalha, tomando essa vida, esse amigo, essa amiga pela mão. E, Senhor, seguro nas tuas mãos, não há quem possa, Senhor, cair novamente. Por isso nós pedimos, toma na tua mão de poder e conduza, Pai, como só o Senhor sabe fazer. Jesus, o Senhor conduz aos pastos verdejantes. O Senhor dá refrigério à alma cansada. O Senhor é quem cobre e abençoa com um manto de amor e ternura. Toma nos teus braços esse meu irmão, minha irmã, esse amigo, essa amiga. O Senhor é quem livra de todo mal. E nós agora assumimos esse poder e dizemos a toda força maligna, a opressão, a esse espírito maligno de depressão, esse espírito que tem pressionado com tormento, maus pensamentos, pesadelos, que sai agora em nome de Jesus e não volte mais, em nome de Jesus. Pai, muito obrigada. Nós agradecemos pela tua bênção, pelos teus cuidados, pela tua paz, em nome de Jesus. Amém e amém. E graças a Deus. Bem, queridos, chegamos ao final de mais um programa. Vamos ficando por aqui. Eu lembro que amanhã, quarta-feira, é um grande dia na casa de Deus. Amanhã é o dia da escola bíblica, em que nós estudamos a palavra de Deus e ministramos a bênção sobre a família. E a família, queridos, precisa de cobertura. Nossos dias estão tenebrosos nesse mundo, mas Jesus é a luz que ilumina. Ele continua abençoando. Ele é o príncipe da paz. Muita paz no teu coração. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.